Aqui é o Mestre Neri e hoje vou analisar com vocês as partidas do Campeonato Municipal de Xadrez de Sacramento, Minas Gerais. Inclusive essa linda imagem aí é da Gruta dos Palhares, né? Um ponto aí turístico de Sacramento. E essa grande disputa foi entre o Ezequiel e o José Belisário. Iniciou com D4, D5, Bispo F4, Cavalo C6. Cavalo C6 eu não recomendaria nesse momento, pois acredito que esse movimento ele pode limitar aqui alguma possibilidade de saída da dama. Vocês podem observar brevemente que a dama ficaria um pouco mais presa, ela teria uma única casa. E eu jogaria um cavalo do rei, jogaria cavalo F6, né? No caso aqui ajudando um possível roque menor. E eu continuo com as opções C6, inclusive C5. Né? E esse cavalo pode vir para D7, inclusive aqui apoiando a ruptura C5 ou o próprio C6, com a dama tendo possibilidade aí de sair. Geralmente assim é um pouco mais recomendado, né? Não precisa de ser nessa ordem de lance que eu fiz, mas só para comentar essa possibilidade. Vou jogar com o cavalo C6, aqui o branco aqui respondeu com o cavalo F3, H6 bem sólido, a forma que o preto está jogando. Recomendaria que jogasse sem o H6, que pudesse ser o próprio cavalo F6 mesmo, normal, G6, ou o próprio E6 mesmo, tentando tirar o bispo. É porque H6 eu até compreendo o que o jogador das pretas tentou fazer. Ele quis jogar de forma muito segura, muito sólida, evitando eventuais cravadas bem no futuro, né? Ele tem receio de tirar o cavalo para F6 e levar alguma pregada de bispo assim, que não existe ainda porque o peão tem E6, né? Mas se eu jogo o cavalo F6 e o branco gasta novamente um lance com o bispo G5, as pretas podem jogar aqui de várias maneiras. Pode jogar um cavalo E4, tentando ganhar um tempo em cima do bispo, porque ameaçou fazer cavalo por bispo. Até se jogar de forma mais passiva com E6 também, já está defendido. Esse bispo aqui, ele pode sair para casa E7 sem maiores problemas. Então, eu jogaria dessa maneira sem muito receio. Mas compreendo a solidez das pretas. Mas esse lance acaba sendo um pouco de perda de tempo. Então, jogou E3, A6, também com a mesma ideia de solidez que tem o lance H6. Acredito que as pretas não precisavam se preocupar. Afinal, essa cravada pela ala aqui da dama, né, pelo lado da dama, também não é de se assustar. Né? Vamos seguir com o cavalo F6. Se o branco joga bispo B5, acredito que eu devo seguir meu desenvolvimento. Eu vou seguir com um lance bem comum e típico, que seria um E6 mesmo. Para o meu bispo sair aqui para D6, E7. Se o branco tenta ser bem agressivo com o cavalo E5, posso defender com o bispo D7. Essa captura de cavalo toma D7. Estou trocando um cavalo pelo bispo. Ela é totalmente benéfica às peças pretas. Motivo: esse aqui é o nosso bispo tecnicamente mau. Por que esse bispo D7 é o bispo mau? Porque os peões estão em casa branca, os peões centrais estão na casa do bispo. Então, se cavalo toma, é muito bom para as pretas, que consegue dar um alívio na posição, começa a soltar um pouco. E esse peão dobrado, eventualmente, que possa surgir aqui, após o E6, bispo toma cavalo. Não é um peão dobrado problemático que vai trazer uma grande desvantagem para as pretas. Até pelo contrário, se a coluna B abriu, dá para as pretas fazer alguma pressão com sua torre e rapidamente as pretas vão ter aqui um apoio de C5, rompendo o centro e deixando de ter seus peões dobrados.
rapidamente teria movimentos como C5, já lutando aí pelo centro, brigando pelo centro. Então, seria uma troca de um bispo por um cavalo, né, por parte das brancas, deixando o preto com par de bispo. É o que acontece aqui também, quando eu comentei que se cavalo E5, bispo D7, realmente está tendo um par de bispo branco, né, a favor aí. Porém, as pretas trocaram o bispo ruim, né? Então é interessante a gente vendo um pouco dessas estratégias, mas não é uma cravada a se preocupar, né? É super normal nesse tipo de situação, de posição. Então não jogaria o movimento A6 também, assim como H6, na minha opinião, perda de tempo. Entendo a solidez do jogador das pretas tentando jogar de forma bem segura. O branco jogou bispo E2, está fazendo aí os lances típicos de um sistema London. E6 por parte das pretas, até pela passividade do branco, né, de ser um sistema London, acaba que fica sendo bem passivo. Não vai ter nenhuma grande ameaça na casa B3 com B7. Eu já jogaria bispo F5 de pretas, ou mesmo bispo G4, né, retiraria o bispo. E após um eventual roque, cavalo de BD2, H3, que são lances típicos aqui na London, né, no sistema London, eu vou aguardar um H3. Assim. Eu jogaria E6 sem maiores problemas aqui para o jogador das pretas e eu não precisei deixar o meu bispo ali enterrado. Realmente a saída do bispo aqui é muito perigosa quando o branco vem com aquelas linhas com C4, mas aí num gambito da dama aí um pouco mais típico, né? Quando vem essas eventuais linhas, isso aqui realmente se torna um perigo, né? Porque aí C4, aqui se eu jogar bispo F5 já dá chance do branco tomar, né? E agora, se o bispo sair, tem os temas de dama B3 também, né? Tem alguns temas aqui forçando, que são bem incômodos, né? Aqueles temas muito parecidos com a defesa eslava. Isso vem herdado um pouco da eslava. Então, na minha opinião aqui, eu não jogaria E6, né? Bispo E2, E6 não seria jogado, porque eu acredito que fechou o bispo de forma desnecessária. Então aqui jogou H3. Aí, apesar de também ter aquela cara de um pouco de perda de tempo, como eu comentei, das pretas, é típico das brancas para poder garantir que o bispo volte, a coisa do sistema London, mas poderia ser aguardado. Poderia ser um pouco mais aguardado, mas é típico. Cavalo F6, cavalo de BD2, bispo E7, normal, né? C3, o branco está fazendo bem aí na abertura, os lances temáticos aí do sistema London. Até por isso que às vezes eu estou comentando mais pelo lado das peças pretas. Acredito que as brancas, no quesito da abertura, está cumprindo o seu papel, está fazendo o que deve fazer. Roque das pretas, roque das brancas, cavalo H5 e justificando aquele H3 que eu falei que aparenta com H6 e A6, mas realmente a função era essa, garantir a volta do bispo aqui para H2, mantendo o par de bispo. Então as pretas atacaram e voltaram. Aqui é um pouco difícil, né, propor um outro lance para as peças pretas, mas acredito que nesse momento ficou claro o porquê que eu não recomendava cavalo C6. Se vocês olharem agora, nesse momento, as pretas bem que gostariam de ter uma ruptura C5 e alguma coisa aqui relacionada a isso. E realmente a dama está sem casa, né? A dama está com duas casas na posição. Ficou uma posição presa. Então aqui é uma tentativa de plano de jogo e as pretas ficaram sem opção. Então realmente é um pouco difícil buscar algo.
E aí acabou voltando, acho que está certo, né? Não vamos deixar a peça isolada aqui, com risco de ataque em H5. A4 por parte das brancas. Bispo D6, buscando algumas trocas. Cavalo E5. Cavalo E7, agora tirando o cavalo e ganhando possibilidades na da dama. Dama C2. Cavalo F5. Acho que pode ser jogado cavalo F5 sem problemas, mas é hora de jogar C5. É hora de expandir na ala da dama. Tentar abrir essa coluna C aqui. E mesmo que não abra, pelo menos se ela for semi-aberta, a torre já vai exercer pressão. Vai ser uma coluna melhor do que a coluna A para a torre de A8. Então jogou cavalo F5, bispo D3, rei H8, tentou tirar o rei um pouco ali da confusão, mas eu acredito que ainda não seja necessário. Acredito que realmente C5 novamente seja bom. Jogou rei H8, torre de F1. Por parte das peças brancas, já está na hora agora de tentar jogar uma ruptura E4. O branco aqui tem aí o cavalo apoiando E4, o bispo, a dama. Da mesma maneira que eu estou de forma insistente falando que o preto deve jogar C5, está na hora do branco jogar alguma coisa como E4, tentando romper aqui no centro, ganhando uma iniciativa e criar ataque. Que se eu tomo de peão, toma de cavalo, se tomar de cavalo, toma de bispo. E pressão branca, né? Pressão, o bispo realmente tem problema, se sair aqui da casa. Existe uma pressão em cima do cavalo, a torre vai começar a jogar também. Acho que seria variantes aí mais interessantes para o branco. O branco aqui jogou torre 1. Torre 1, pela lógica, é para romper E4. Cavalo H5 de novo, interrogou. Esse lance não foi bom. O branco deve ter receio de ter jogado G4. O branco, acredito que deve ter ficado com receio de abrir muito o seu próprio rei. Mas sem dúvida esse ganho material seria benéfico ao jogador das brancas. Após garfo, não tem como evitar a perda material. Vamos aqui imaginar loucamente um dama G5 tentando sair da cravada. Facilmente a dama seria expulsa aí. O cavalo de DF3, a dama foi ameaçada. Quero manter a cravada aí, não tem como. Se jogar a dama G6 perde material, a dama teria que fugir. E aí iria ganhar o cavalo de H, eu acho que é melhor aqui. Eu tomaria o cavalo de H, porque o branco também, como lado defensivo, ele vai jogar rei H1 aqui, quando possível, e torre G1, inclusive auxiliando no ataque branco. Ou seja, quando eu jogo torre 1, cavalo H5 interrogou G4 sem medo. Aqui é bom. Esse G4 seria um lance decisivo aqui na partida. Acredito que as brancas ficam com medo de algum cavalo H4 e depois de toma começa a ter cheque aqui de dama. Ficou com receio de alguma coisa assim. Mas poderia ser jogado aí um bispo G3 aqui, defendendo. E estou jogando bem rapidamente rei H2, torre G1. Vamos tentar fazer algum lance aqui. Vamos jogar F6, não pode. F6 aqui leva cavalo G6, cheque. Cavalo toma cavalo. E sumiu o cavalo atacante. O cavalo atacante desapareceu. E bispo toma aqui, no caso. Bispo toma cavalo de volta. Se o preto tenta tomar, tem um intermediário cavalo F3 aqui na dama que ela não estava aguardando. E perdeu a dama, né? Não tem casa para essa dama jogar. Difícil ver essa sequência. Mas vamos lá. Vamos supor que
que o jogador das brancas não tenha visto essa sequência lá atrás e tenha que tomar. Na pior das hipóteses, nessa posição, isso aqui não vai passar de um perpétuo, né? Acho que se rei H1 vai entregar esse peão que não chegou a jogar rei 1 aqui. Não tem cheque de dama, o cavalo defende. Se toma H3, o rei começa a querer se esconder. E as pretas estão muito isoladas somente com a dama, né? O ataque preto está dependendo muito de uma única peça, né? Dama G4, e aí o rei começa a tentar se esconder aí, né? Ou na pior leva um cheque perpétuo. Cavalo D3 leva esse aqui, devolve uma peça, né? Cavalo D3 não é legal. Rei D3 muito feliz, né? Muito exagerado nessa posição. Humanamente rei F2 e leva um perpétuo aqui, estaria de bom tamanho. Existe uma defesa com rei D3, mas é uma cara de muito perigosa aqui, porque começa aí E5, né? Mas tem peças defendendo. Realmente eu escolheria aqui, numa posição como essa, ganhar a peça mesmo. Esses ataques também não são tão fortes quanto parece. Vale a pena realmente parar aqui, analisar a fundo e entender bem que o ataque preto não era tudo que parece. Então acho que passou uma boa oportunidade aqui de possível vitória mesmo ou empate por parte do branco. Que as pretas teriam que jogar de forma muito precisa para arrumar um possível empate e vencer. Acho que não. Então jogou bispo E2, não aceitou. O cavalo novamente retornou à casa F6. O branco jogou bispo F3 dessa vez. O bispo fica mirando a casa E4. Acho que a manobra foi boa e um pouco segura também. O preto jogou cavalo H7, quer novamente tentar novos ataques aqui na posição. E o branco jogou aqui bispo G4. Realmente, né, esse tipo de posição precisa de rupturas, né? Foi o que eu falei do E4. Até pelo posicionamento do torre 1 precisa se romper com E4. Precisa se tentar abrir essa posição. Para poder buscar alguma iniciativa. E à medida que essa coluna aí abre, as torres também entram no jogo. E4 aqui sem dúvida melhor. Jogou bispo G4. Esse eu não compreendi tanto porque no fundo o branco já teve a chance de tomar o cavalo e não quis, né? E aí jogou o cavalo G5, bispo F4. Eu também não acho que o branco venha tomar esse cavalo. A dama até entra um pouco em jogo. Dama F6, cavalo de Df3, cavalo E4, o preto recusou. A posição começa a ficar bem confusa aqui no centro, né? Tá interessante. Cavalo D2, propondo troca. Acho que as pretas não querem trocar, querem confusão mesmo. Recuou o cavalo para G5. E o branco aqui jogou torre 2. Eu entendo o torre 2, ele pode funcionar tanto como um ataque, como uma ideia de dobrar as torres na coluna E. Mas realmente, numa posição como essa, está faltando eventuais rupturas, né? A ruptura E4 agora ela é duvidosa, porque esse bispo fica um pouco no ar, né? Se eu jogo E4 agora, eventualmente eu vou ter algum problema nessa peça com o cavalo toma D4, né? Sacrifício aqui, perdendo material, então não poderia ser jogado. Mas o branco pode também buscar iniciativa, por exemplo, na ala da dama, jogando B4, tentando alguma coisa, até com C4 também. Acho que esses lances têm um pouco de sentido. Principalmente o B4. Acho que C4 cai na mesma do bispo isolado, né? Se C4 leva esse. Cavalo por D4 de novo. Ataquei a dama, se peão toma. Cai aqui o bispo, né? Perdeu um peão. Ficou com um peão a menos. Então, B4 aqui seria o mais indicado mesmo. Tentando buscar alguma iniciativa na ala da dama. Inclusive, até pelo estilo dos dois jogadores, que jogaram de forma bem sólida a abertura, o retorno do bispo não seria uma má ideia, o bispo em H2.
baseando-se na forma que ambos os jogadores estão fazendo. Então, jogou torre 2, cavalo H4, o branco seguiu com cavalo de DF3, propôs aqui umas trocas. As pretas dessa vez aceitou, tomou com cavalo de GF3. O branco tomou de bispo. Aqui seria, às vezes, interessante tomar até com cavalo, né? Quando eu tomo de bispo, as pretas têm bispo toma E5. E se eu tomar de bispo, vai ter uma dupla ação aqui da dama com cavalo. Então, tomou de peão, ó lá. Se bispo toma, segue-se essa variante. Ó. Cheque. Tem que recuperar a peça que foi capturada. E aí o preto conseguiria entrar na posição aqui de forma muito perigosa para o lado das brancas. Então, aqui quando fez cavalo toma F3, bispo toma, não foi muito legal. Se acontece esse cavalo toma F3, caso as pretas jogassem bispo toma F4, o branco teria cavalo toma H4. O preto ou ganha o material ou retorna o bispo. Se tomar o cavalo, peão toma F4 aqui. E a posição branca é sólida, né? O branco conseguiu de forma sólida aqui sustentar, né? Depois de toda essa confusão, esse tanto de troca aqui que aconteceu. Seria aqui uma forma de jogar essa posição. Então, cavalo H4, cavalo de DF3, trocou, tomou de bispo, tomou forçado a tomar de peão. O preto retornou a dama para E7. Eu acredito que poderia também, às vezes, tomar o bispo aqui, tentar enfraquecer um pouco a estrutura de peão, com a sequência cavalo toma F3, G toma F3 e dama H4 fazendo pressão. Acho que seria uma boa forma das pretas jogar. O bispo ainda é aquele bispo mau, como a gente falou lá no início do jogo, mas acho que teria possíveis manobras, formas de tentar ativar esse bispo aí. Posição equilibrada aí. Deve ter uma pequena vantagem nas pretas por causa desse rei aberto. Mas depois de rei H2 aqui com ideias de torre G1, eu acho que não teria nada demais aqui para as pretas, né? Dama H5, tenta bater no peão, e o branco tem algum problema aqui nesse peão aí, vai ter que mexer o rei de novo, às vezes até sacrificar o peão mediante torre G1 para tentar ganhar compensação na coluna mesmo. Acho que seriam formas aí mais interessantes de jogar essa posição. Ele jogou dama E7, seguiu com bispo G4, B6 para tentar ativar o bispo, dama D3, dama D3, jogou bispo B7 na coluna, A5. Não sei se esse A5 foi tão interessante, porque basta fechar, né? A gente poderia deixar o peão em A4 mesmo. E aqui as brancas realmente estão um pouquinho difícil escolher. Como eu falava, a ruptura E4 não existe. C4, acredito que otimiza o bispo. Então, dessa vez não seria legal aquele plano das rupturas. Acho que eu poderia expulsar esse cavalo que é sempre muito ameaçador junto com o bispo aqui. Jogar um bispo G3 primeiro, expulsando o cavalo. Até mesmo pensando na eventual captura. Vai jogar o que as pretas nesse momento? Vou jogar a torre, sei lá, torre C8, né? Torre de AC8. Bispo toma cavalo, dama toma e bispo F3 bem simples. Agora eu posso preparar melhor as eventuais rupturas aí com grande igualdade a partida. Né? Poderia jogar assim. Ele acabou jogando aqui A5, B5, dama D4, C5, aí a dama foi o alvo aí do peão. Dama D2, F6. F6 é uma forma aí que as pretas estão tentando
ativar aqui a coluna, né? Deixar essa torre mais viva. Bispo G3, F5. Jogou bispo H5. Eu acho que realmente eu preciso eliminar esse cavalo aí. Ele é bem ameaçador. O bispo toma cavalo. Dama toma. E aí eu pego esse bispo e retorno para F3. O preto tem uma iniciativa aqui com G5. Até foi jogado na partida uma variante muito próxima dessa. Mas eu acho que deveria ser dessa maneira mesmo. Deveria jogar assim. Então, depois de F5, jogou bispo H5. Dama G5 ameaçando o bispo. Bispo toma cavalo. Dama toma bispo H4. Bispo F3, G5 e realmente caiu na mesma variante. Torre D1. E1, né? Torre E1 retorna na torre G2. É um momento um pouco difícil realmente do branco escolher a variante. Está tendo uma ameaça perigosa aqui no bispo. Então é bem, como que é bem compreensível torre 1 para o bispo ter retorno, né? E aí jogou G4, H toma, bispo E2, e aí infelizmente aqui caiu um peão muito decisivo, né? O bispo deveria aqui ter um apoio de G3, ter um intermediário, né? G3 ataca a dama. A dama necessita sair da ameaça. Vamos jogar dama H3 aqui por lógica. E aí bispo G2, dama H5 de novo, né? E se jogar dama H5 de novo, basicamente, né? Tá, aqui, ó, G3, se jogar dama H5 direto, basicamente bispo G2. Com uma certa vantagem preta, mas está igual a posição, né? O preto tem agora alguma pressão, as ideias de dobrar as torres, né? Esse intermediário G3 é legal, né? Não é tão simples ver. Bispo E2, erro grave aqui, até pelo número de lances, né? A intensidade do jogo já deve estar um pouco apurado. Foi a falha de cálculo mais grave assim, né, que a gente teve. Mas o preto não jogou torre F5, né? Bem interessante a ideia das peças pretas. E aí o branco deveria novamente jogar o mesmo G3. Dama novamente. Se dama H3 aqui, bispo F1. Ameaça a dama. A dama não tem boas casas, tem que jogar H5 e não deu conexão com a torre, né? O G3 aqui era um momento e um lance muito importante. Ele acabou jogando torre F1, torre H5 e aí agora com mate inevitável, né? E aí jogou F3, G3 e não tem defesa. Então essa aqui foi uma das partidas aí do Campeonato Municipal de Sacramento. Uma partida aí muito dura, né, entre o Ezequiel aí e o José Belisário, né? Foi interessante partida. Ficou até uma análise extensa, eu tentei analisar aí com capricho, para deixar conceitos aí muito importantes para os dois jogadores e para todos vocês que estão assistindo. Eu acredito que é uma partida bem rica, né? Então, espero que vocês tenham gostado.